Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu vou começar agora uma série de vídeos para refletir em conjunto com todos os que quiserem as aparições do anjo de Nossa Senhora, a Lúcia, os 3 pastorinhos, meditando no que aconteceu nos seus pormenores. Eu tenho já vídeos no meu canal com esses resumos, mas refletir sobre essas aparições vai certamente dar uma nova reflexão, a reflexão que eu tenho feito cada vez mais acerca de Nossa Senhora de Fátima, das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, com base nas memórias da irmã Lúcia. E então vou partilhar convosco esta parte em que ela, por obediência, como aqui mesmo diz, ela, por obediência, cumprirei as ordens de Vossa Excelência Reverendíssimas, desejo do Sr. Dr. Galamba, exceptuando a parte do segredo que por agora não me é permitido revelar. Direi tudo advertidamente, não deixarei nada, suponho que poderão esquecer-me apenas alguns pequenos detalhes de mínima importância. Ela vai contar agora em pormenor, conforme lhe foi pedido, por obediência, as aparições do anjo e as aparições de Nossa Senhora. Ela já tinha contado nos escritos anteriores, mas agora ela vai tentar, de uma forma mais em detalhe. Isso vai ser muito importante. Claro que aqui ela não vai revelar o terceiro segredo, o tal terceiro segredo. Mas isso depois vamos conversar mais um pouco sobre isso, à medida que vamos avançando. Mas aqui ela vai partilhar o que aconteceu. E já por estas aparições, nós começamos a perceber uma postura destas 3 crianças diante do sagrado, que também nos convida a nós a ter essa postura. Pelo menos me convidou a mim a ter essa atenção. Mas vamos começar então pela narração do que diz aqui nas aparições do anjo. Para quem não sabe, para além daquelas aparições do anjo aos 3 pastorinhos, no ano anterior houve uma aparição à Lúcia, ainda não na companhia de Jacinto e Francisco. E é essa aparição primeira do anjo que vou agora começar a relatar conforme a Lúcia escreveu. Aparições do anjo. Pelo que posso mais ou menos calcular, parece-me que foi em 1915 que se deu essa primeira aparição do que julgo ser o anjo, que não ousou, por então, manifestar-se de todo. Pelo aspecto do tempo, penso que se deveram dar nos meses de abril até outubro de 1915. É interessante isto se dar entre os meses de abril e outubro. Geralmente é em fim de março, começo de abril, que se dá a Páscoa.
E outubro é o mês, por norma, do outono, em que nós estamos perante a natureza já a aguardar o inverno, a chegada do inverno, ou a proximidade do inverno. E é interessante que isto decorra no tempo, pelo menos aqui em Portugal, é o tempo de primavera a outono, no tempo em que há mais luz do sol, porque no tempo em que nós estamos a iniciar, é passar de uma estação para outra, do inverno, aqui as noites vão sendo mais compridas a partir do Natal, a partir ou antes do Natal, não é? Porque no Natal, como dizem aqui, há um salto de pardal, ou seja, já começa a noite a ser menos. E depois voltamos novamente a ter mais luz. Então, nesses meses de abril a outubro, às vezes às 6 horas da tarde, como agora eu estou a fazer este vídeo, são 6h30, e o sol está como se fosse 3 horas da tarde, 4 horas, não se dá conta. Há dia praticamente até quase 9 horas. Mas só que vai diminuindo até mais ou menos esse mês de outubro, já vai ser mais, a noite já vai começar. Eu estou a explicar isto porque hoje ter aparecido nesta altura em que os dias são mais longos, em que as pessoas trabalhavam até mais tarde, e no caso de Lúcia, ela tinha aquela missão, aquela função da família de levar as ovelhas para pastar. Então era normal que ela estivesse até mais tarde. E então é isso que eu quero explicar também. E explicar também porque nem todos os países acontece desta maneira, para explicar que nos meses de abril, que geralmente é a Páscoa e até outubro, há mais claridade, há mais luz, do que depois começa a encurtar. É um pormenor que eu lembrei agora e partilho convosco. Então vou continuar. Na encosta do cabeço que fica voltada para o sul, ao tempo de rezar o terço na companhia de três companheiras, de nome Teresa Matias, Maria Rosa Matias, sua irmã, e Maria Justino, do lugar da casa velha, vi que sobre o arvoredo do vale que se estendia a nossos pés, pairava como que nuvem, mais branca que neve, algo transparente, com forma humana. As minhas companheiras perguntaram-me o que era. Respondi que não sabia. Em dias diferentes, repetiu-se. Então, numa encosta aparece então, vamos colocar Lúcia na presença de três companheiras, três meninas que também deviam ter seus rebanhos, Teresa Matias, Maria Rosa Matias e sua irmã Maria Justina. E então ela viu sobre a árvore do vale que se estendia um arvoredo, algo que pairava como uma espécie de uma nuvem, mais branca que a neve, algo transparente, com forma humana. E não sabiam o que aquilo era. E isto repetiu-se em dias diferentes. Repetiu-se mais 2 vezes, ou seja, foi exatamente 3 vezes. E ela explica aqui.
que ela explica aqui que esta aparição deixou-me no espírito uma certa impressão que não sei explicar. Pouco a pouco e pouco, essa impressão ia se desvanecendo. E creio que se não são os factos que se lhe seguiram, com o tempo haveria esquecer por completo. Ou seja, elas viram aquilo, não foi algo que foi contado, porque pouco se sabia disso, e Lúcia não ligou muito àquilo. Né? Como era algo que elas não sabiam explicar, como era algo que podia ser explicado por alguma coisa natural, ela sentiu uma certa impressão, mas, enfim, não quis levar adiante, ou pelo menos não foi dada a importância que devia naquela altura. Mas ela depois, como ela diz aqui, conforme os factos que aconteceram depois, ela conseguiu ligar aquilo a alguma coisa, a algum acontecimento. Senão, aquilo acabava por ser uma ilusão de criança, uma fantasia de criança, mais nada. Talvez porque, enfim, aquelas companheiras que estavam ao lado de Lúcia não eram exatamente como Francisco e Jacinta, que iriam depois acompanhar Lúcia no ano seguinte. E talvez o anjo estivesse à espera de almas que realmente estivessem abertas, como quem diz, preparadas para o que ele ia dizer. E então a Lúcia então fala dessas aparições quando ela já estava com a Jacinta e com Francisco. Ela diz aqui, as datas eu não posso precisá-las, com certeza, porque nesse tempo eu não sabia ainda contar os anos, nem os meses, nem mesmo os dias da semana. Parece-me, no entanto, que deveu ser na primavera de 1916 que o anjo nos apareceu a primeira vez na nossa loca do Cabezo. Lá está, começa novamente ele a aparecer exatamente naqueles meses, como no ano anterior. Porque é a primavera e como Nossa Senhora apareceu em maio, em plena primavera. E isto como que é preparar o coração de Lúcia, e desta vez já na companhia de Jacinta e Francisco, ele vai realmente se manifestar pela primeira vez na loca do Cabezo. Já disse no escrito sobre a Jacinta como subimos a encosta em procura de um abrigo e como foi depois de aí merendar e rezar que começamos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal, atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absurdos. Não dizíamos palavra. E então, vamos aqui novamente meditar, porque ele apareceu, não é? Sobre as árvores, novamente, em direção ao nascente. Isto também tem algo de muito importante. Uma luz branca, que é neve, a forma de um jovem transparente, atravessado, quer dizer, mais brilhante que um cristal, atravessado pelos raios do sol. E eles foram então vendo essa situação, esse ser que ia se aproximando deles. E eles estavam assim, surpreendidos. Não diziam as palavras. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra,
curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. Eu quero lembrar que estas aparições também aconteciam no momento em que estas crianças tinham sempre um tempo para brincar, é verdade, mas aqui, como aqui diz, depois daí merendar e rezar. Estas crianças estavam habituadas a rezar. Não era só comer, não era só brincar, é rezar. Havia tempo para rezar. Acho que também aqui em cima também havia esse costume de rezar, porque ela rezava o terço na companhia daquelas 3 raparigas. Isto é muito importante. É um pormenor muito importante. Estas crianças tinham o hábito e nessa altura estavam habituadas a rezar. No seu dia a dia, nas suas tarefas, entre as suas tarefas diárias, era um habitual. Não era preciso estipular uma hora, um momento. Era normal a pessoa dedicar um pouco de tempo a rezar. Ou estou muito tempo, porque depois as pastorinhas depois vão dar muito mais tempo. E interessante que, mesmo Jacinta e Francisco sendo muito pequeninos, eles também tinham merendar e rezar. Então estas crianças já estavam muito próximas de um estado de espírito que nós nos esquecemos. Nós, hoje em dia, para termos um pouco de tempo para rezar, é preciso fazermos aqui quase que uma agenda. E naquele tempo, no meio da brincadeira, no meio, havia um tempo em que parava-se, como até pouco tempo, as pessoas ao meio-dia, era um costume, a minha mãe contava, ao meio-dia as pessoas geralmente estivessem a fazer o que quisessem, o que estivessem a fazer, paravam para rezar as 3 Ave-Marias ao meio-dia. Aliás, havia também essa oração na rádio, que depois deixaram de a fazer. Aquela hora, estando as pessoas fazendo o que fosse, paravam para rezar. Isso é muito importante. As pessoas tinham sempre o tempo dedicado o que é de Deus, é de Deus. E depois aqui, quando este anjo aparece, este anjo não veio falar coisas sem jeito. Ele veio dizer coisas muito simples, muito rápidas, muito objetivas. Não temais, primeiro, não tenho medo daquilo do que eu sou. Sou anjo da paz, orai comigo. Não temais, sou anjo da paz, rezai. Não vim aqui para muitos devaneios. As aparições de Nossa Senhora, as verdadeiras aparições de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, são muito rápidas, são muito objetivas. Quando há muita, como se diz, muita diversidade de ideias, acho que devemos nos perguntar se é verdadeiro ou não. Quando Nossa Senhora vem à Terra, ou quando vem um anjo, ele vem dizer algo bem objetivo, como foi com Nossa Senhora, quando veio anunciar que ela seria a mãe de Salvador.
algo muito objetivo. Então, orai comigo, né? E depois o gesto. O anjo, e ajoelhando-se em terra, curvou a fronte até o chão. Um anjo curvou a fronte até o chão. Quem de nós faz isso? A rezar. Um anjo curvou, ajoelhou-se em terra. Estamos a falar de terra. Não era um chão lisinho, bem enceradinho, bem limpinho para nós podermos, para nos curvarmos. Ele ajoelhou em terra, curvou a fronte até o chão. Os pastorinhos, levados por um movimento sobrenatural, também imitou o anjo. E então ele começou a rezar. Aquela oração que todos nós conhecemos muito. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, mas vamos tentar meditar esta oração. O que é que ela diz? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio que és Deus da minha vida. Eu te adoro, meu Deus. Eu espero em ti, meu Deus. E amo-vos, meu Deus. Depois vem essa parte. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu estou aqui a pedir perdão por todos aqueles que não creem em ti, meu Deus, que não te adoram, que não esperam e não te amam. Então, há qualquer coisa aqui que meditamos até o profundo da nossa alma. Há muita gente que não adora a Deus, que não espera em Deus, que não ama a Deus, que não crê em Deus. Mas é preciso que nós, que amamos, que esperamos, e amamos, e adoramos, e cremos que Deus é Deus, que peçamos perdão e façamos alguma reparação por essas pessoas. Já está aqui uma parte muito importante da mensagem de Fátima. A reparação pelos pecados da humanidade. E o anjo fez isso. E ele repetiu isso por 3 vezes. E depois ergueu-se e disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. Começou já a falar dos corações de Jesus e Maria. Que as súplicas destes 3 corações iam estar no coração de Jesus e Maria. E desapareceu. Como vem o anjo quando aparece para dizer alguma coisa. Eu vou agora continuar aqui, só esta parte. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência. Por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Então, este anjo, com este pouco tempo que ele esteve ali, com as poucas palavras que ele disse
e com a ação que ele fez, deixou uma atmosfera, como aqui diz, subnatural, muito intensa. E eles continuaram ali, naquela posição, ajoelhados, repetindo sempre a mesma oração. E eles diziam mesmo aqui, a presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Era algo tão intenso que eles nem conseguiam falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só lentamente ia desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar nem em recomendar o segredo. Ela de si o impôs. Era tão íntima que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos talvez também maior impressão, por ser a primeira assim manifesta. Como aqui vem, isto deixava, cada vez que o anjo aparecia, e geralmente as aparições do anjo são sempre muito intensas. Sempre há algo que o anjo vem de Deus e depois, quando algo vem de Deus, nós procuramos o silêncio. A presença algo nos vem dizer que não é no barulho, não é na inquietação que vamos encontrar Deus, mas sim neste espírito do silêncio, da oração. E a verdadeira oração se faz exatamente assim, neste silêncio do coração. É algo que temos que meditar, que por vezes encontramos pessoas a pensar que em grandes tumultos, em grandes festas e movimentos, cantares, músicas altas, que devemos louvar a Deus. Não. Deus quer este espírito de contrição, especialmente nesta altura, em que tantos não amam, em que tantos já não adoram, em que tantos já não creem em Deus, em que tantos já não esperam em Deus. O tempo agora não é de festas, de agitação, é de oração e de reparação. Por isso eu não vou prosseguir, a segunda aparição vai ser outro vídeo, depois vou partilhar convosco. O que deixo aqui, esta meditação, eu convido todos a irem ao site do Santuário de Fátima, baixar este PDF de Memórias da Irmã Lúcia e também fazerem esta meditação. Porque esta oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. E assim vou terminar este vídeo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.